Agora me responde. E se um animal abandonado aparecesse justamente no dia em que você perdeu a vontade de continuar vivendo? Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história emocionante vai te mostrar que às vezes Deus coloca alguém no nosso caminho para nos salvar, mesmo que esse alguém tenha 4 patas. Capítulo 1. O cachorro abandonado que apareceu quando ele tinha perdido tudo. Eduardo tinha 39 anos e carregava nos olhos o cansaço de alguém que já não acreditava mais no amanhã. Há poucos meses, ele tinha perdido o emprego onde trabalhou durante quase 15 anos. Depois disso, vieram as dívidas, as cobranças, o afastamento dos amigos e o fim do casamento. A mulher que prometeu ficar ao lado dele nos momentos difíceis foi embora dizendo que não aguentava mais viver no meio de tantos problemas. Aquilo destruiu Eduardo por dentro. O homem que antes fazia planos agora mal conseguia sair da cama. Todos os dias pareciam iguais. Ele acordava tarde, olhava para o teto por vários minutos e tentava encontrar forças para continuar. Mas a verdade era que ele já não via mais sentido em nada. O pequeno apartamento onde estava morando temporariamente parecia mais uma prisão silenciosa. Não havia risadas, não havia esperança. O celular quase não tocava mais. E quando tocava, geralmente era cobrança. Eduardo começou a evitar as pessoas. Sentia vergonha da situação em que tinha chegado. Em algumas noites, ficava sentado sozinho na cozinha escura, pensando onde exatamente sua vida tinha quebrado. E quanto mais pensava, mais acreditava que talvez nunca mais conseguiria se levantar. Até que, numa tarde chuvosa, algo inesperado aconteceu. Eduardo voltava de mais uma entrevista de emprego frustrada. Outra resposta fria. Outro, vamos entrar em contato. Outra porta fechada. A chuva caía forte e ele caminhava devagar pelas ruas molhadas sem nem perceber direito para onde estava indo. A cabeça estava cheia de pensamentos negativos. Talvez ele realmente tivesse fracassado. Talvez sua vida tivesse acabado ali. Foi então que ele ouviu um barulho estranho vindo de um beco próximo à calçada. No começo ignorou. Achou que fosse apenas algum gato ou qualquer coisa jogada no lixo. Mas o som continuou. Era um choro baixo, fraco e sofrido. Eduardo parou por alguns segundos. Algo dentro dele mandava continuar andando, mas outra parte fez ele entrar naquele beco escuro. E ali, encolhido entre caixas molhadas e sacos de lixo, estava um cachorro magro, ferido e completamente assustado. O animal tremia de frio. Tinha marcas pelo corpo e um olhar cansado que parecia carregar medo e tristeza ao mesmo tempo. Eduardo ficou parado olhando para ele por alguns segundos. E naquele instante, sentiu algo estranho apertar seu peito. Porque aquele cachorro parecia exatamente como ele se sentia por dentro. Abandonado. Machucado, sem rumo. Quando Eduardo tentou se aproximar, o cachorro recuou imediatamente, como se já esperasse ser machucado mais uma vez. Aquilo destruiu ainda mais o coração dele. Sem pensar muito, Eduardo tirou o próprio casaco molhado e colocou sobre o animal devagar. Calma, eu não vou te machucar, disse baixinho. O cachorro continuava assustado, mas dessa vez não tentou fugir. E naquele momento, 2 seres completamente destruídos se encontraram no mesmo lugar. Eduardo levou o cachorro para casa. Na verdade, chamar aquilo de casa parecia exagero. Era apenas um apartamento pequeno, apertado e silencioso. Mas naquela noite, o lugar parecia menos vazio. O cachorro ficou deitado num canto improvisado com cobertores velhos, enquanto Eduardo observava tudo em silêncio. Fazia meses que ele não sentia aquela sensação estranha de presença dentro de casa. Na manhã seguinte, percebeu que o animal ainda estava muito fraco. Mesmo com pouco dinheiro, comprou ração e levou o cachorro até uma clínica veterinária popular. Descobriu que ele tinha sido abandonado há semanas e sofrido maus tratos. O veterinário perguntou se Eduardo queria deixar o cachorro para a adoção depois do tratamento. Eduardo olhou para o animal por alguns segundos antes de responder. Não. Ele fica comigo. E sem perceber, aquela decisão começou a mudar a vida dele lentamente. Os dias seguintes passaram de forma diferente.
Eduardo ainda tinha problemas. Ainda estava desempregado. Ainda carregava tristeza e insegurança. Mas agora existia alguém esperando ele acordar todos os dias. Precisava alimentar o cachorro. Precisava passear com ele. Precisava cuidar de alguém além de si mesmo. E no meio dessas pequenas responsabilidades, algo começou a despertar dentro dele outra vez. O cachorro recebeu o nome de Thor. E quanto mais os dias passavam, mais Eduardo percebia que Thor também estava aprendendo a confiar novamente. O animal que antes se escondia agora seguia Eduardo pela casa inteira. O cachorro que tremia de medo agora balançava o rabo quando ele chegava perto. Era como se, aos poucos, um estivesse salvando o outro em silêncio. Mas Eduardo ainda não imaginava que aquele cachorro abandonado estava prestes a transformar completamente sua vida e devolver algo que ele achava que tinha perdido para sempre. O cachorro que devolveu a vontade de viver. Os dias começaram a mudar lentamente na vida de Eduardo, mas não de uma forma mágica como muita gente imagina. Os problemas continuavam ali. As contas ainda chegavam. As entrevistas de emprego continuavam terminando com respostas vazias e promessas que nunca viravam ligações. A diferença era que agora existia alguém esperando por ele em casa. Todas as vezes que Eduardo abria a porta do pequeno apartamento, Thor levantava imediatamente e corria até ele abanando o rabo como se estivesse reencontrando a pessoa mais importante do mundo. E aquilo mexia profundamente com ele. Fazia muito tempo que ninguém demonstrava felicidade apenas porque ele existia. No começo, Eduardo tentava ignorar o efeito que aquilo causava dentro dele. Dizia para si mesmo que era apenas um cachorro. Mas no fundo sabia que era muito mais do que isso. Thor apareceu justamente quando ele estava desistindo da própria vida. E agora, por causa daquele animal, ele era obrigado a levantar da cama todos os dias. Precisava comprar comida. Precisava sair para passear. Precisava continuar vivendo. Certa manhã, enquanto passeava com Thor pelas ruas do bairro, uma senhora parou para acariciar o cachorro. Thor ainda tinha algumas marcas no corpo, mas já parecia mais forte e saudável. A mulher sorriu e perguntou: "Foi você que salvou ele?" Eduardo apenas assentiu com a cabeça. Então ela respondeu algo que ficou ecoando na mente dele o resto do dia inteiro. "Então você salvou uma vida." Aquela frase parecia simples, mas atingiu Eduardo de um jeito diferente, porque fazia muito tempo que ele não se sentia útil para ninguém. Fazia muito tempo que não enxergava valor em si mesmo. E pela primeira vez em meses, alguém olhou para ele não como um fracassado, mas como alguém capaz de fazer algo bom. Naquela noite, sentado no chão da cozinha ao lado de Thor, Eduardo percebeu uma verdade difícil de admitir. Aquele cachorro estava salvando ele também. Os dias passaram e a conexão entre os dois ficou ainda mais forte. Thor seguia Eduardo pela casa inteira. Dormia perto da porta do quarto. Esperava ele sair do banho. E parecia sentir quando os pensamentos ruins voltavam. Em algumas madrugadas silenciosas, quando Eduardo sentava sozinho olhando para o nada, Thor apenas encostava a cabeça na perna dele sem fazer barulho. Como se dissesse silenciosamente: "Você não está sozinho." E talvez fosse exatamente isso que Eduardo mais precisava ouvir. Aos poucos, pequenas coisas começaram a mudar. Eduardo voltou a arrumar a própria cama. Voltou a cozinhar de vez em quando. Começou até a sair mais cedo para caminhar com Thor. Pareciam detalhes pequenos, mas para alguém que estava afundando emocionalmente, aquilo era gigantesco. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que ainda existia alguma luz dentro dele. Mas a vida ainda não tinha terminado de testar os dois. Em uma tarde chuvosa, Eduardo saiu para entregar currículos enquanto Thor ficou sozinho em casa. Quando voltou, encontrou a porta do apartamento entreaberta. O coração dele congelou imediatamente. Thor, silêncio. Eduardo entrou desesperado procurando por todos os cantos. Nada. O cachorro tinha sumido. Naquele instante, um medo enorme tomou conta dele. Não era apenas medo de perder um animal. Era medo de perder a única coisa que tinha devolvido sentido aos seus dias. Eduardo saiu correndo pelas ruas do bairro, chamando pelo nome dele.
Perguntava para pessoas, entrava em becos, atravessava ruas debaixo da chuva sem nem perceber. As horas passaram devagar e o desespero só aumentava. Quando a noite chegou, Eduardo já estava completamente molhado, cansado e sem esperança. Até que, sem perceber, parou exatamente no mesmo beco onde encontrou Thor pela primeira vez. O peito apertava tanto que ele mal conseguia respirar. Foi então que ouviu um latido ao longe. Eduardo levantou imediatamente. Outro latido. Ele correu na direção do som até encontrar Thor preso atrás de uma grade velha em um terreno abandonado. O cachorro estava assustado, tremendo e tentando sair. No momento em que viu Eduardo, começou a latir e balançar o rabo desesperadamente. Eduardo caiu de joelhos no chão molhado enquanto abraçava Thor com força. E naquele instante percebeu algo que nunca tinha entendido antes. Thor não era apenas um cachorro resgatado. Thor tinha se tornado família. Na volta para casa, segurando Thor nos braços debaixo da chuva, Eduardo sentiu algo diferente dentro dele. Algo que achava que tinha perdido há muito tempo. Esperança. No dia seguinte, ele tomou uma decisão inesperada. Criou uma página simples na internet, contando a história de Thor, desde o abandono até o resgate. Não esperava nada daquilo. Era apenas uma forma de agradecer pelo que aquele cachorro tinha feito por ele. Mas o que aconteceu depois mudou completamente a vida dos dois. A publicação começou a ser compartilhada por centenas de pessoas. Comentários emocionados apareceram sem parar. Pessoas dizendo que choraram com a história. Outras contando que também estavam enfrentando momentos difíceis. E entre todas aquelas mensagens, uma chamou a atenção. Era de uma ONG de animais da cidade. Eles queriam conhecer Thor e conhecer Eduardo também. Sem perceber, aquele homem que havia perdido tudo estava prestes a encontrar um novo propósito para sua vida. Um propósito que nasceu no dia em que decidiu salvar um cachorro abandonado, sem imaginar que estava salvando a si mesmo ao mesmo tempo. O homem que encontrou um propósito quando achava que não tinha mais nada. Eduardo passou a noite inteira olhando as mensagens que continuavam chegando na publicação sobre Thor. A história do cachorro abandonado tinha emocionado milhares de pessoas. Comentários apareciam sem parar. Alguns contavam experiências parecidas. Outros diziam que aquela história tinha feito eles chorarem. Mas o que mais mexeu com Eduardo foram as mensagens de pessoas dizendo que também estavam perdendo a esperança na vida até lerem aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua dor não estava sendo inútil. Na manhã seguinte, a ONG voltou a entrar em contato. Queriam convidar Eduardo para visitar o abrigo de animais da cidade e contar melhor a história de Thor. No começo ele hesitou. Fazia muito tempo que evitava qualquer tipo de contato social. Não se sentia confortável perto de pessoas. Ainda carregava vergonha da própria situação. Mas ao olhar para Thor dormindo tranquilamente ao lado do sofá, decidiu aceitar. Talvez porque, no fundo, aquele cachorro tivesse despertado algo que estava morto dentro dele havia muito tempo. Quando chegou ao abrigo, Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos observando o lugar. Havia dezenas de animais abandonados, alguns machucados, outros assustados. Muitos apenas esperando alguém olhar para eles novamente. Aquilo apertou o coração dele imediatamente. Uma das voluntárias se aproximou sorrindo. O nome dela era Clara. Ela já conhecia a história de Thor e parecia genuinamente emocionada ao ver os dois juntos. Durante a conversa, Eduardo contou tudo. Falou sobre o dia em que encontrou Thor no beco, sobre como estava emocionalmente destruído e sobre como aquele cachorro mudou sua rotina sem que ele percebesse. Clara ouviu tudo em silêncio até responder algo que mexeu profundamente com ele. Às vezes a gente acha que está salvando um animal, mas é ele que está salvando a gente. Aquela frase ficou ecoando dentro de Eduardo o resto do dia. Depois da conversa, Clara perguntou se ele gostaria de ajudar no abrigo algumas vezes por semana. Não era um emprego. Era apenas trabalho voluntário. Eduardo quase recusou no impulso. Afinal, ainda precisava encontrar trabalho e resolver a própria vida.
Mas algo dentro dele disse para aceitar. E sem imaginar, aquela decisão começou a transformar tudo novamente. Nos primeiros dias no abrigo, Eduardo percebeu que muitos daqueles animais tinham histórias parecidas com a dele e de Thor. Abandono, medo, solidão. Alguns cães se escondiam quando alguém se aproximava. Outros pareciam ter perdido completamente a confiança nos seres humanos. E quanto mais ele observava aquilo, mais entendia que também tinha passado a viver assim depois que perdeu tudo. Fechado, desconfiado, sem esperança. Aos poucos, Eduardo começou a se apegar aos animais do abrigo. Limpava os espaços, ajudava nos cuidados e principalmente passava tempo com aqueles cães esquecidos pelo mundo. E algo estranho começou a acontecer. Pela primeira vez em muitos meses, ele voltava para casa sentindo cansaço físico e não vazio emocional. Thor parecia perceber essa mudança também. O cachorro agora estava completamente diferente do animal assustado encontrado no beco. Estava saudável, brincalhão e seguia Eduardo para todos os lados. Era impossível olhar para ele sem lembrar de como os dois tinham se encontrado destruídos. Mas enquanto a vida começava lentamente a ganhar cor outra vez, um problema inesperado apareceu. Certo dia, Eduardo recebeu uma ligação do proprietário do apartamento onde morava. O dono informou que precisava do imóvel de volta em poucas semanas. Eduardo sentiu o chão desaparecer novamente. O pouco dinheiro que tinha mal dava para sobreviver. Como encontraria outro lugar? E pior, quem aceitaria alugar algo para alguém desempregado e com um cachorro? Naquela noite, os pensamentos ruins voltaram com força. Eduardo ficou sentado no escuro enquanto Thor dormia próximo aos seus pés. O medo de perder tudo outra vez apertava o peito como antes. Era como se a vida estivesse sempre pronta para derrubar qualquer esperança que começasse a nascer. Mas dessa vez havia uma diferença. Ele não estava mais sozinho. No dia seguinte, Clara percebeu que Eduardo estava estranho. Depois de insistir um pouco, ele contou sobre o apartamento. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Talvez você esteja procurando sua vida antiga, quando na verdade sua nova vida já começou. Eduardo não entendeu completamente aquela frase no momento, até que Clara fez uma proposta inesperada. O abrigo estava precisando de alguém fixo para ajudar diariamente nos cuidados com os animais e administrar as redes sociais, justamente porque a história de Thor tinha aumentado muito a visibilidade da ONG. O salário não era grande, mas era um começo. Eduardo ficou sem reação. Fazia meses que ninguém confiava nele para nada. E agora alguém estava oferecendo não apenas trabalho, mas propósito. Naquele instante, olhando para Thor sentado ao lado dele abanando o rabo, Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Porque pela primeira vez em muito tempo, a vida parecia estar devolvendo algo que ele achava que tinha perdido para sempre. Uma razão para continuar. Mas ele ainda não imaginava que o maior desafio daquela nova fase estava prestes a chegar. E que Thor seria mais uma vez a peça principal para mudar completamente o destino dele. O dia em que ele quase perdeu Thor e entendeu o verdadeiro valor da vida. A vida de Eduardo começou a ganhar uma rotina diferente depois que ele passou a trabalhar na ONG. O salário era simples, mas suficiente para pagar as contas básicas e continuar vivendo com dignidade. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que os dias tinham algum sentido. Todas as manhãs acordava cedo, colocava comida para Thor e seguia para o abrigo com uma sensação que não sentia havia anos: vontade de viver. Aos poucos, Eduardo começou a se tornar conhecido pelas pessoas que acompanhavam as redes sociais da ONG. A história dele com Thor emocionava muita gente. Vídeos simples mostrando a recuperação dos animais começaram a viralizar. Comentários chegavam todos os dias. Pessoas dizendo que voltaram a acreditar na bondade depois de acompanhar aquilo. Outras contando que também adotaram animais inspiradas pela história de Thor. Eduardo lia tudo em silêncio, ainda sem acreditar que sua dor tinha se transformado em algo capaz de ajudar outras pessoas.
Mas o que mais mudava era ele mesmo. O homem destruído que passava dias trancado no escuro, agora sorria novamente. Ainda existiam cicatrizes. Ainda existiam medos. Mas havia esperança crescendo onde antes só existia vazio. E Thor estava presente em cada passo dessa transformação. O cachorro se tornou praticamente o símbolo do abrigo. Crianças queriam tirar fotos com ele. Visitantes perguntavam sobre sua história. E Eduardo percebia que Thor tinha uma capacidade rara de se conectar com pessoas machucadas. Como se aquele animal entendesse silenciosamente a dor humana. Porém, quando tudo parecia finalmente entrar nos trilhos, a vida decidiu testar Eduardo outra vez. Em uma manhã comum no abrigo, Thor começou a agir de forma estranha. O cachorro estava quieto, sem energia e recusava comida. Eduardo percebeu imediatamente que havia algo errado. No começo tentou acreditar que fosse apenas cansaço. Mas poucas horas depois, Thor começou a ter dificuldades para respirar. O coração de Eduardo congelou. Sem perder tempo, correu com ele para uma clínica veterinária. O caminho pareceu interminável. As mãos tremiam enquanto segurava Thor no banco do carro emprestado da ONG. O medo voltava com força total. O mesmo medo de perder alguém importante. O mesmo medo que ele conhecia bem demais. Quando chegaram na clínica, os veterinários levaram Thor rapidamente para atendimento. Eduardo ficou sentado na sala de espera, sentindo o desespero consumir cada parte dele. Fazia meses que não se sentia tão vulnerável. Depois de algum tempo que pareceu uma eternidade, o veterinário finalmente apareceu. Thor havia desenvolvido uma infecção séria por causa de problemas antigos causados pelos maus tratos que sofreu antes de ser resgatado. Precisaria de tratamento imediato e acompanhamento constante. Eduardo sentiu o mundo parar por alguns segundos. Tudo que vinha construindo parecia ameaçado novamente. O medo de perder Thor era insuportável, porque agora ele entendia uma coisa que antes não percebia. Thor não era apenas um cachorro em sua vida. Thor tinha sido a ponte entre ele e a vontade de continuar vivendo. Naquela noite, sentado ao lado do espaço onde Thor estava internado, Eduardo chorou como não chorava há muitos anos. Em silêncio, sem vergonha, sem tentar parecer forte. E enquanto observava o cachorro deitado lutando para respirar melhor, percebeu algo profundo dentro dele. Antes de conhecer Thor, Eduardo achava que perder dinheiro, emprego e casamento era o pior que podia acontecer. Mas agora entendia que o pior vazio da vida não era perder coisas, era perder a capacidade de amar e se importar novamente. Thor devolveu isso para ele. Devolveu humanidade. Devolveu propósito. Devolveu vida. Nos dias seguintes, Eduardo praticamente viveu entre o abrigo e a clínica veterinária. Os voluntários da ONG começaram a ajudar como podiam. Pessoas que acompanhavam a história de Thor também fizeram doações para o tratamento. E aquilo emocionava Eduardo profundamente, porque pela primeira vez em muito tempo ele percebia que não precisava carregar tudo sozinho. Depois de dias difíceis, Thor começou a reagir ao tratamento. Pequenos sinais, pequenas melhoras. E cada movimento do cachorro parecia devolver esperança ao coração de Eduardo. Até que finalmente veio a notícia que ele mais esperava. Thor poderia voltar para casa. Quando Eduardo entrou no apartamento carregando Thor nos braços, algo dentro dele mudou definitivamente. Ele olhou ao redor daquele lugar simples e percebeu que não era mais o homem perdido de meses atrás. Ainda tinha dificuldades. Ainda tinha cicatrizes. Mas agora tinha algo muito maior do que tudo que perdeu. Tinha propósito. Naquela noite, sentado no chão ao lado de Thor já recuperado, Eduardo percebeu uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Às vezes, a vida destrói tudo ao nosso redor, não para nos punir, mas para nos obrigar a encontrar aquilo que realmente importa. E ele encontrou isso no lugar mais improvável possível. Em um cachorro abandonado dentro de um beco escuro. Mas o que Eduardo ainda não sabia era que a história dele e de Thor estava prestes a alcançar milhares de pessoas e mudar não apenas a vida deles, mas a de muita gente que também estava perdendo a esperança.
O cachorro abandonado que mudou milhares de vidas. Depois que Thor voltou para casa, Eduardo começou a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. O apartamento continuava pequeno. O dinheiro ainda era contado. Os problemas não tinham desaparecido magicamente. Mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia paz. Uma paz simples, construída nas pequenas coisas. Nos passeios de manhã, cedo com Thor. Nos latidos animados quando chegava em casa. Nas visitas ao abrigo. Nos olhares de gratidão dos animais que finalmente recebiam carinho depois de tanto abandono. Eduardo começou a perceber que a felicidade verdadeira não tinha relação com tudo aquilo que ele perdeu no passado. Porque quando tinha dinheiro, estabilidade e uma vida aparentemente perfeita, ainda assim vivia preso na correria, no estresse e na sensação constante de vazio. Foi preciso perder tudo para entender o valor das coisas simples. E foi um cachorro abandonado que ensinou isso para ele. Enquanto isso, a história de Thor continuava crescendo nas redes sociais. O vídeo contando o resgate ultrapassou milhões de visualizações. Pessoas de vários lugares começaram a acompanhar a rotina deles no abrigo. Mensagens chegavam diariamente. Algumas eram de pessoas deprimidas. Outras vinham de idosos solitários. Muitas eram de jovens dizendo que estavam sem esperança na vida. E o mais impressionante era que quase todas falavam a mesma coisa. Aquela história tinha feito elas acreditarem novamente. Eduardo ficava emocionado lendo aquilo, porque durante muito tempo acreditou que sua vida tinha perdido o valor. E agora percebia que justamente sua dor tinha se transformado em luz para outras pessoas. Certo dia, durante um evento de adoção organizado pela ONG, uma mulher se aproximou segurando a mão de uma menina pequena. A criança carregava um desenho de Thor feito com lápis de cor. A mãe, emocionada, contou que a filha estava enfrentando uma fase difícil depois da perda do pai e tinha parado de sorrir. Mas depois de acompanhar os vídeos de Thor, voltou a pedir um cachorro e começou a se abrir novamente. Eduardo ouviu aquilo em silêncio enquanto os olhos enchiam de lágrimas. A menina então se abaixou, abraçou Thor e disse baixinho: "Obrigada por salvar pessoas." Aquela frase acertou Eduardo de um jeito impossível de explicar. Porque naquele momento ele percebeu que Thor tinha feito muito mais do que salvar apenas ele. Thor estava espalhando esperança sem nem perceber. Meses depois, a ONG cresceu muito graças à repercussão da história deles. Mais animais começaram a ser resgatados, mais adoções aconteceram, mais voluntários apareceram. E Eduardo, que um dia acreditou que não servia mais para nada, agora coordenava projetos, ajudava famílias e acolhia animais abandonados todos os dias. Em uma noite tranquila, depois de fechar o abrigo, Eduardo sentou do lado de fora enquanto Thor descansava próximo aos seus pés observando o movimento da rua. O vento era leve, o silêncio era calmo, e naquele instante ele lembrou do homem que era meses atrás. O homem destruído, sozinho e sem vontade de continuar vivendo. Parecia outra pessoa. Eduardo olhou para Thor e sorriu emocionado. Porque entendia agora que aquele encontro nunca foi coincidência. Os dois se salvaram mutuamente. Um precisava de abrigo. O outro precisava de propósito. Um precisava voltar a confiar. O outro precisava voltar a sentir esperança. E juntos conseguiram reconstruir aquilo que a vida tinha quebrado. Antes de ir embora, Eduardo fez carinho na cabeça de Thor e disse baixinho: "Você apareceu quando eu mais precisava." Thor apenas levantou o olhar e abanou o rabo devagar, como fazia desde o primeiro dia. E naquele momento Eduardo entendeu uma das maiores verdades da vida. Às vezes, Deus envia a ajuda da forma mais improvável possível. Nem sempre vem através de dinheiro, sucesso ou respostas imediatas. Às vezes vem através de um abraço, de uma segunda chance, ou até mesmo de um cachorro abandonado em um beco escuro. E agora eu te pergunto, você acredita que pequenos encontros podem mudar completamente uma vida? Comenta aqui embaixo o que essa história te fez sentir
e se inscreve no canal porque ainda existem muitas histórias emocionantes esperando para tocar o seu coração.